Fala, verdinhos, como é que vocês estão? Eu sou o Luiz da Minha Verdinha e hoje a gente vai ter um sonho maravilhoso nesse canal. Um sonho de padaria super macio com creme patissier muito saboroso. Então fica comigo até o final. O pão doce é tradicionalíssimo no Brasil. Via de regra, toda padaria vai ter um. Goiabada, doce de leite, creme de confeiteiro, marmelada, que você quiser. Pão doce não tem erro. E com a técnica que eu vou mostrar aqui hoje, o teu pão doce vai ficar muito mais saboroso, muito mais macio. Então, vamos para a receita. Só antes de continuar, não esquece de se inscrever aqui embaixo, toca no bongzinho para receber todas as notificações quando eu postar vídeo novo e já curte esse vídeo. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. Eu falei que o pão doce não tem erro, mas tem algumas técnicas que a gente precisa seguir, algumas coisas para tomar cuidado. O açúcar dificulta o crescimento, então a gente tem que ter esse cuidado. A técnica Yudanei é uma técnica japonesa na qual você coloca farinha de trigo e água fervente em contato. A farinha de trigo absorve a água fervendo muito mais fácil do que absorveria a água em temperatura ambiente. É como se esse trigo já cozinhasse ali. Como ela absorve com mais facilidade, o teu pão vai ter muito mais umidade. Você não vai precisar sovar tanto a massa e também ele vai ficar muito úmido, mas a massa não vai ficar pegajosa. Fica mais fácil de trabalhar e também fica mais macio depois. Normalmente, quando a gente quer um pão muito macio, a gente precisa sovar ele bastante e colocar bastante água. Só que com essa técnica, você não precisa sovar demais e não precisa encher de água a tua massa. Você vai ver como a gente vai colocar pouquíssimo líquido a partir de agora. E o sonho não é nada mais do que um pão doce frito. Para o Yudanei, a gente começa com meia xícara de farinha de trigo e 1/3 de xícara de água fervendo. E mistura bem, descalda toda essa farinha. Em seguida, separe 1 xícara e 2/3 de farinha de trigo, 1 colher de sopa de manteiga derretida, meia xícara de leite morno, no qual eu vou dissolver o meu fermento biológico, que são 3 gramas, mais ou menos 1/3 do pacotinho, e junto ali também. Aí eu coloco 1 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de açúcar, um ovo que eu gosto de já bater antes de colocar na massa, para que fique mais fácil essa mistura. Eu posso já incorporar o Yudanei na minha mistura. E eu começo juntando com a colher de pau para que não fique muito grudenta nas mãos. A gente tem que lembrar que o ponto do pão você percebe quando essa massa se desgruda da ponta dos dedos. Começa no bol para não fazer tanta sujeira, não espalhar pela bancada. Esfrega uma mão na outra para soltar esse excesso de massa que grudou ali. E vai sovando, empurrando para frente e juntando para trás, dobrando ela sobre ela mesma sem rasgar. O ponto é quando não gruda mais nas mãos e ela tá lisinha assim. Eu levo para crescer até dobrar de tamanho, coberta com um pano úmido. A receita original desse tipo de pão é alemã. Na Alemanha é chamado de Berliner, que é recheado com frutas vermelhas normalmente. Só que com a Segunda Guerra, os alemães começaram a sair da Alemanha e ir para outros países. Chegando em Portugal, recebeu o nome de bolas de Berlim, em que era recheado com um creme à base de ovos. Um doce de ovos que é muito típico de Portugal. E quando chegou no Brasil, recebeu o nome de sonho, recheado com um creme de confeiteiro. Mas como eu disse, pode ser usado goiabada, marmelada, o que você quiser para rechear o teu pão doce. O creme de confeiteiro é um creme tradicional da cozinha francesa. É o creme patissier. Ele é feito à base de ovos e de leite. É uma cozinha bem europeia essa. Eu parto uma fava de baunilha ao meio, você pode usar o extrato também, 1 colher de sopa é o suficiente. E coloco a sementinha ali na panela, junto com a casca, para aproveitar bem esse sabor. E levo 2 xícaras de leite para ferver, para aromatizar com essa fava. E enquanto isso eu separo 4 gemas, 1 colher de sopa de farinha de trigo, meia xícara de açúcar e misturo muito bem esses ingredientes. Deixo um creme bem homogêneo, bem lisinho. E quando o leite ferver, eu coloco 1 concha dele fervendo aí para escaldar essas gemas, para que elas aqueçam sem cozinhar. E continuo misturando muito bem. Eu devolvo esse creme de gemas para dentro da panela com leite e levo para cozinhar em fogo médio para baixo.
E eu mexo até o ponto na P, onde eu passo o dedo e o caminho não se fecha. E levo para a geladeira para resfriar coberto com um plástico para não criar película. No teu creme de confeiteiro, você pode colocar essa quantidade de farinha de trigo ou a metade da quantidade de amido. É uma escolha sua. A farinha de trigo vai ficar um certo gostinho no fundo, um retrogosto da farinha de trigo mesmo. Só que o teu creme vai ficar muito mais cremoso. Com o amido, você só vai ter o sabor do creme mesmo, da baunilha, dos ovos, do leite. Só que ela vai ficar com uma textura muito mais gelatinosa. Sinceramente, não tem problema. Pode ser qualquer uma dessas versões. Depende do teu gosto, da aparência que você quer que o teu doce tenha. Eu gosto dele bem mais cremoso, então eu faço com farinha de trigo. Nesse meio tempo, o teu pão já deve ter crescido. Então você vai dividir ele no meio, algumas vezes até ter 8 triângulos na tua frente. Você pega cada um deles e dobra as pontinhas para dentro, fazendo uma trouxinha, e vai rolar sobre a mesa para fazer uma bolinha com ele. Esse é o nosso sonho, que vai descansar, vai crescer até dobrar de tamanho para a gente seguir para a próxima etapa. Você pode pegar a tua massa agora e colocar direto para fritar. Eu não recomendo, porque ela vai absorver muito óleo. A maioria das padarias faz isso. Então, um truque para que não absorva tanto óleo, mas que mesmo assim tenha aquele gostinho de gordura que a gente sabe que faz a diferença, você vai pré-assar no forno por mais ou menos 5 a 6 minutos até começar a dourar. Isso a 180 graus, que é uma temperatura baixa para um pão. A tua massa precisa continuar branquinha, mas ela tem que estar um leve douradinho, só ter ficado mais firme do lado de fora. Aí você vai colocar essa massa pré-assada para fritar. E para fritar, ela vai boiar. Nosso pão está muito macio, ele cresceu bonitinho, então você vai ter que dar uma afundada nele, vai ter que virar um pouco para que o óleo pegue em toda a massa, para que fique uniforme esse dourado. Você tem que cuidar para o teu óleo não estar muito quente, que senão vai dourar muito rápido e o teu pão vai escurecer e não vai cozinhar no centro. E para escorrer essa gordura, além do papel toalha, eu gosto de deixar uma peneira. Mesmo que a gente tenha pré-assado ele, ele vai ter absorvido um pouco da gordura, porque é um pão. E a gente sabe que pão absorve tudo. Então eu coloco em uma peneirinha, deixo essa gordura pingar todo o excesso, aí eu coloco no papel toalha e vou trocando até ele estar bem sequinho do lado de fora. E como saber que ele fritou o suficiente? Só dá umas batidinhas em cima dele. Se o som for oco, ele tá pronto. É como um pão assado no forno. Quando você ouve esse som oco no pão, ele tá pronto, tá assado. E com o nosso pão em temperatura ambiente, se você cortar esse pão quente, vai parecer que ele tá cru. Mas não, você precisa deixar esfriar. O pão só está pronto quando ele chega na temperatura ambiente. Aí você pode cortar, coloca em um saquinho de confeiteiro e coloca o teu creme ali dentro. Eu gosto de cortar ele não até chegar no final, só fazer uma tampinha ali, para que ele não se despedace todo na hora de comer. O creme sair pelo lado de trás e vira aquela bagunça. Depois que você recheou o teu sonho, só polvilha com açúcar de confeiteiro. Esse açúcar pode dar uma derretidinha em cima, não tem problema, ele vai até dar uma textura legal. Esse é o resultado do nosso sonho. Um pãozinho doce super macio, super saboroso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Conta aqui nos comentários qual é o teu recheio favorito pro sonho. Eu adoro com a goiabada. Eu fiz com patisserie porque é o tradicional, mas eu amo com goiabada. Qual é o teu recheio favorito? Até a próxima e tchau!